Muito bem, pessoal, esse é mais um Correspondente de Pindorama. Estamos aqui entrevistando a Elika Takimoto. Oi, Elika, Olá, tudo bem? tudo bem? A Érica tem um currículo enorme que foi escrito aqui, eu tenho que ler. Ela é graduada em Física pela UFRJ, doutora em Filosofia pela UERJ, ainda com mestrado em História da Física. Por onde? Pela UFRJ. UFRJ também, blogueira, tem uma legião de fãs nas redes sociais. E agora, brevemente, vai se candidatar a deputada estadual. Bom, Érica, começando a sua vida, que apesar de você ser jovem, já é bem, bastante coisa já aconteceu, né? Jovem, a gente tem que definir o que é jovem. Vamos lá, Você se tornou conhecida publicamente por inovar o conceito de educação nas suas aulas de física. Para o ensino médio, se não me engano, né? Como é que se procedeu isso, assim? você queria que os alunos questionassem esse padrão de ouvir, essa dinâmica antiga, que o aluno só ouvia, você projetou alguma coisa nova em sala? Olha, a mudança se deu depois da minha pós-graduação. Depois do mestrado, que foi em História, mas foi algo muito voltado para a História da Ciência. E o doutorado, principalmente, foi doutorado em Filosofia, mas eu puxei muito para a Filosofia da Ciência. E aí, quando eu comecei a estudar a parte histórica e filosófica das matérias que eu dava em sala de aula, que eu explicava em sala de aula, eu comecei a ter uma visão de ciência muito diferente da qual eu fui apresentada. Que era porque física sempre era me apresentada como uma ciência exata. Sim. Assim como matemática, assim como química, pelo fato de ter matemática no meio. Então, ou seja, existia um lugar no mundo, dentro do conhecimento, onde existem verdades universais, objetivas, onde não importa o referencial, todos veem sempre da mesma maneira aquele tipo de conhecimento. E isso gera, né, um conceito de ciência e de ciência exata. O próprio nome está falando, é uma coisa exata que não tem que discutir. Então, eu tinha esse conceito de que física era isso, ou ainda, que existia isso no mundo. A partir do momento que eu fui pesquisar a parte histórica e filosófica das ideias, como é que isso se dá ao longo, né, da nossa história, eu levei um choque. Porque eu vi que eu comecei a estudar sobre conceitos, principalmente a parte conceitual, e eu vi que não importa qual é o tipo de conhecimento, qual o tipo de teoria que você está tratando. Na base dessa teoria, sempre vão aparecer conceitos que são passíveis de controvérsia, passíveis de discussão, e que o filósofo, o físico, o químico, o cientista que elaborou essa teoria estava imerso dentro do contexto histórico, tinha uma ideia de Deus, de razão, de matemática para conseguir fazer isso. Bom, tudo isso, aí quando eu fiquei, né, fui apresentada esse conhecimento, me perguntei, o que eu estou fazendo em sala de aula? Eu estou de novo reproduzindo, né, se eu trabalhar dentro do método tradicional, reproduzindo ou fazendo com que meus alunos acreditem que existe um conceito, que existe ciência exata, existem verdades objetivas e universais da natureza. Ou seja, não existe uma verdade absoluta nessa área. É discutível, né? Existem novas descobertas, novos entendimentos. Exatamente. E aí foi onde eu me perguntei, por que isso nunca foi me apresentado em sala de aula, no ensino médio, e por que eu estou fazendo assim? Né? E aí eu comecei a estudar sobre o sistema tradicional brasileiro. E comecei a ver que, né, que a gente tudo faz parte de um sistema. As escolas são assim, não é por acaso, né? Tudo tem um motivo para isso. O ensino de física é feito dessa maneira, também tem um motivo para isso. O questionamento não é algo estimulado na escola de forma proposital. Sim. E aí, como eu trabalho num local onde me dá liberdade metodológica, eu falei assim, será que eu não posso passar a mesma ementa, mas ao invés de ficar estimulando os alunos a responderem daquela resposta simples, eu estimular os alunos a perguntar, a estudar mais sobre o contexto, né, histórico e filosófico, a ver a ciência de uma forma mais filosófica, ou seja, de uma forma muito mais questionadora. Será que eu posso fazer isso? E eu comecei a fazer, o resultado tem sido assim, muito legal. Principalmente por quê? Porque aprender a responder é fácil. Responder uma prova é fácil. Adestrar alguém é fácil.
adestrar alguém e ser adestrado também é algo que não é muito complicado. Agora, fazer a pessoa perguntar sobre aquele assunto, isso é muito mais difícil, porque aí você vai estar estimulando a pessoa a pensar. E pensar dá trabalho. Pensar é muito mais difícil de você trabalhar. É muito melhor, mas é muito mais trabalhoso. E você disse numa entrevista no programa Ciências e Letras que você criou muitos inimigos na área que você atua. Isso teria muito a ver com essa nova forma de enxergar o ensino, não necessariamente da física, mas acredito que toda metodologia você acabou questionando. Né? Que eu tenho, assim, inimigos na minha área, inimigos, assim, entre aspas. Você teria dito, entre aspas, para o programa Ciências e Letras, criou muitos inimigos quando entrou na área que atua. Os inimigos aí a gente coloca, assim, entre aspas, essa palavra inimigo, às vezes, dependendo de como a pessoa entenda, tem um conceito, assim, você fez muito inimizades. Forte. As pessoas me criticam muito, não são todas, mas eu recebo muita crítica, porque da parte de colegas, né? Eu entendo que quando... Para mim, essa mudança foi uma mudança muito dolorosa. Foi uma mudança que levou anos e foi uma mudança extremamente dolorosa. Eu acho que toda mudança requer a gente refletir sobre quem nós somos e a gente fica um tempo sem chão e eu acho que algumas vezes o chão nem volta, né? Então, é um processo que não é sem percalços. Né? Então, eu acho que as pessoas têm resistência em enxergar que a gente pode fazer coisas diferentes dentro da nossa própria escola, dentro do sistema que aí está. Entendeu? Inovar em termos de metodologia, uma série de coisas. Mas isso dá muito trabalho, como eu estou falando. Isso requer mudança. E a mudança sempre incomoda muito. Eu acho que por isso que as pessoas, assim, criticam. Agora, quando essas pessoas me criticam, eu gosto muito de receber crítica, que eu sempre posso estar errado, eu sempre posso melhorar através da crítica. Eu pergunto, mas o que você está fazendo? Está sendo Sim. bom para quem? Né? A qual rei você está servindo? Né? Que tipo de ser humano, que cidadão você está formando? Você acha que se a gente não fizer assim, a gente não forma um cidadão diferente? E por que a forma que eu estou fazendo é vista por você como algo ruim? Aí nem sempre isso tem resposta, certo? Às vezes eu fico a ver navios quando eu faço esse tipo de pergunta. Eles não têm muita noção de que estejam defendendo uma coisa com realmente idealismo, talvez mais por hábito, né? Sei lá. Eu acho que hábito, cultura, religião é algo que costuma cegar a gente numa série de coisas. Uma crítica que eu acompanho você no seu Facebook, que você já disse que recebeu também, é que eu já presenciei isso com outros professores meus. Você é uma professora da área de exatas, mas você também escreve livros de ficção. Então você acaba entrando mais na área de humanas, digamos assim, né? Lidando com outras questões, a sua atuação política. Já te criticaram também por isso, né? Dizer que não se pode misturar as duas coisas. Eu recebo muitas críticas por ser, entre aspas, interdisciplinar, né? Aí, críticas, a gente está num período que a gente recebe muitos comentários odiosos, principalmente via internet, e muita gente perguntando, porra, muda de área, não sabe o que quer, né? Criticando o fato de eu mudar de área, ficar escrevendo livros de literatura, dar aula de física, mestrado em história, doutorado em filosofia, gosto de mexer com teatro, com música, uma série de coisas, com arte, eu gosto de fotografar. Aí as pessoas ficam assim, eu recebo crítica em relação a isso, mas assim, primeiro, eu acho que não existe a diferença entre ciências exatas e ciências humanas. Eu acho que isso foi uma mentira que contaram pra gente, e uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade, como já disse por aí alguém, e aí a gente começa a acreditar nisso. E essa divisão, querer colocar a gente em caixa, é um desserviço para a humanidade, certo? Aí o que acontece? A galera que se diz de humanas, né? A gente não pode apresentar uma conta, né, de restaurante, fala assim, eu não sei fazer conta, eu sou de humanas. E a galera de exatas, quando vai ver um filme, de repente, um filme mais de cabeça, fala assim, não, eu sou de exatas, eu não entendo esse tipo de coisa, eu não entendo esse tipo de arte. É um desserviço. Nós, seres humanos, somos interdisciplinares por natureza, o conhecimento é interdisciplinar por natureza, e fazer essa divisão, colocar em caixa, eu acho que, sinceramente, só serve para atrasar a mente, certo? O fato de eu ter diversificado a minha área me fez, eu acho que, abrir mesmo, sabe? Tirar os antolhos, abrir, ver as coisas assim sobre outro ângulo. Achei que foi muito positivo, não vejo
pra mim, eu acho que não fez mal nenhum. Foi o ministro da propaganda nazista que disse isso. Que uma mentira dita várias vezes acaba virando verdade. Não lembro o nome dele agora. Essa aqui é polêmica. Como é que você vê a implantação do projeto Escola Sem Partido nas escolas? Projeto Escola Sem Partido? Projeto Escola Sem Partido, eu acho que é mais um projeto dessa onda conservadora que está vindo, né? E ele, quando a gente começa a estudar a história do Brasil, a gente vê o que aconteceu na ditadura com as nossas escolas, o que foi feito, e é exatamente o que está querendo impor o projeto Escola Sem Partido. São professores que não têm liberdade nenhuma, que os alunos se tornam fiscais. Se ele promover, por exemplo, um debate, ele vai ser condenado por isso. Sim. Eu, por exemplo, seria, né, se Escola Sem Partido for aplicado, eu sou tô incitando, né, eu acho o que questionamento, você descoberta. Você seria bingo, né? Seria de todas as lacunas de errado ali. Eu preencho todas elas, né? Então, aí isso eu acho que é mais um projeto dessa onda conservadora que está vindo aí, tentando, falando. Engraçado que eles falam que os professores estão fazendo doutrinação marxista, né? Se a gente estivesse fazendo uma doutrinação marxista, ou se já tivesse feito, o mundo não estava do jeito que estava. E também é a mesma coisa do Paulo Freire, né? Se tivesse implantado Paulo Freire, eles não estariam falando dessa besteira. Não é? Pois é, exatamente. E eu pergunto também, o jeito que a gente sempre foi ensinado nas escolas, né? O tipo de educação que a gente recebeu, aonde que isso não é uma doutrinação? Acho que a doutrinação maior sempre foi o tipo de ensino que a gente teve. Doutrinação para ficar calado, né? Sim. Doutrinação para não questionar nada. Doutrinação para, se você fizer algo diferente, você vai ser punido. Doutrinação, quantas vezes a gente já ouviu? Se você não me obedecer, né, o patrão não vai ter paciência com você. Ou seja, a gente foi doutrinado para ser um trabalhador obediente, acrítico, né? Se você fizer algum trabalho criativo, se você estiver desenhando em sala de aula, para com isso, você é colocado para fora de sala, ou então você é indicado por um psicólogo, algo assim. E isso para mim seria, no caso... Você estigmatiza a pessoa, né? Eu acho que isso para mim sim vale como doutrinação. Uma vez aconteceu, o Fantástico fez uma reportagem sobre o suicídio do Getúlio Vargas e revelaram que a verdadeira carta que ele escreveu de suicidade, Eu Saio da Representar da História, não era aquela. Que os assessores acharam que a carta não era boa e eles, os assessores, reescreveram a carta. Isso eu não sabia, foi? E eu vi isso na reportagem do Fantástico. Bom, o Rede Globo voltou isso, eu não sei verdade. No dia seguinte tinha uma aula e que, por coincidência de história, a gente tinha que fazer um trabalho sobre o suicídio de Getúlio Vargas. E eu questionei isso na sala. Cara, acabaram de passar ontem na TV que ele não escreveu isso, a gente tem que fazer isso mesmo. Nossa, só faltaram me matar. Alunos, professora, tipo, tem que fazer, para de ser chato. Então, trabalhou fora do padrão. Uma coisa, tipo, então qual é a verdade? Então é uma coisa muito louca, né? Você não evolui nada, né? Se tem alguma coisa, você tá ali pra seguir a cartilha, não pra aprender, então. É uma coisa louca. Tá ali pra obedecer. Pegar o diploma no final, tanto que muita gente acaba virando analfabetos. Tem uma expressão que é analfabeto funcional, que tem acontecido muito no Brasil, né? Assim, e a gente... Outra coisa que eu acho assim criminosa, que professores irresponsáveis falam, né? Que você tem que estudar pra ser alguém na vida. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E o que é ser alguém na vida nesse sistema capitalista que a gente vive? É ser alguém com muito poder, né, de consumo. Então, pô, a gente tem que estudar não é com um objetivo lá na frente de ganhar dinheiro. A gente tem que estudar porque estudar é bom, porque conhecer é bom. Porque o ser humano é curioso por natureza. A gente vai estar trabalhando a nossa essência o tempo todo. Se a gente estiver lendo, estudando, aprendendo, o tempo todo a gente cresce com isso. Cresce como seres humanos e não com o objetivo de ganhar dinheiro lá na frente. A finalidade tem sido mais o mercado de trabalho do que a formação do cidadão, né? Porque muitas vezes uma coisa não bate com a outra necessariamente, mas eles querem ter mão de obra quando terminar Sim, o conhecimento tem que ser útil nesse sentido. Se o conhecimento não virar cifrão lá na frente, não é um conhecimento bom pra gente aprender, né? Outra coisa que está acontecendo além da Escola Sem Partido é a reforma do ensino médio. Você também tem uma opinião sobre isso? Que o ensino médio ele precisa ser reformado, eu acho que precisa de alguma forma, né? Agora, isso não quer dizer que eu seja a favor desta reforma do ensino médio que está sendo apresentada aí.
por um objetivo, por um motivo principal. Porque essa reforma, eu entendo, quando eu li o texto da reforma, que ela vai aumentar muito a dificuldade dos pobres ascenderem para uma universidade. Por quê? Porque os adolescentes, eles vão passar a escolher alguns eixos para eles trabalharem. Ciências humanas, ciências exatas, a parte técnica, a parte literária e tudo mais. Eles podem escolher o que eles quiserem logo no primeiro ano, o que eles querem estudar, o que eles querem estudar mais. Isso é bacana, isso é legal, isso já é usado na Finlândia, né? Você estudar aquilo que você quer, que você estuda com muito mais prazer. A questão é que as escolas não são obrigadas a oferecer todas as disciplinas, todos os eixos que propõe a reforma do ensino médio. E a gente sabe que as escolas públicas estaduais, né, elas têm uma carência de professores. Tem escola que não tem professor de física e matemática. Aí eu pergunto, essa escola que não tem professor de física e matemática, ela agora não vai ser obrigada por lei a oferecer mesmo essa disciplina, esse eixo. Ele pode oferecer só o eixo, por exemplo, muito ligado à parte das ciências, entre aspas, ciências humanas. Pode oferecer. E a questão é, e se o aluno quiser estudar física e matemática? Aí, né, o texto responde, ele pode se deslocar para uma outra escola que ofereça. E a gente sabe que de se deslocar, ainda mais numa cidade grande, né? Não precisa nem cidade grande, se deslocar em qualquer local, né? É uma coisa às vezes complicada, é uma coisa às vezes cara. Sem ter isso, já é um drama na questão quando é começo de semestre, os pais vão matricular os filhos, né? E tentam sempre conseguir uma escola próxima, quando é pública. E muitas vezes não consegue, tem que matricular o filho do outro lado da cidade, aí reclama. Pois é, mas é essa. Então, isso assim. E as escolas particulares? Óbvio que as escolas particulares vão oferecer todos os eixos propostas pela reforma do ensino médio. Fora isso, a gente vê uma possibilidade, que agora vai estar dentro da lei, entre fazer as parcerias entre as escolas e empresas. Ou seja, as escolas vão virar, né, centros de treinamento de mão de obra. Exatamente. Para algumas empresas, para o mercado de trabalho. Ou seja, a meu ver, isso vai dificultar muito o acesso das pessoas, né, carentes chegarem às universidades. Então, eu sou radicalmente contra essa reforma. E o pior, ela vem com uma proposta de liberdade. Essa liberdade o aluno vai poder escolher, as escolas vão poder oferecer. Essa liberdade já existe nas nossas leis hoje, nas nossas leis. Todas as escolas já é previsto em Constituição. Têm liberdades metodológicas. Nós temos escolas estaduais, escolas estaduais pelo Brasil, que não tem, por exemplo, divisão de disciplinas, como tem as escolas tradicionais, que não tem, os alunos não ficam confinados em sala de aula, as escolas são no espaço aberto, a gente faz exatamente por projetos de pesquisa, como os alunos aprendem. As escolas têm muita liberdade metodológica. Então, essa pretensa liberdade que está falando a reforma do ensino médio, ela já existia, né, nas nossas leis. Ou seja, por quê? Né? Por que será que essa reforma está sendo aplicada exatamente agora, juntamente com a reforma trabalhista, juntamente com a reforma da Previdência, juntamente com outras reformas que tudo indica, só prejudica, né, o povo mais pobre. Vai sendo um projeto de exclusão, né? Como você falou, o que vai acabar elitizando, quem vai conseguir chegar até o fim vai ser só uma certa camada que vai poder pagar, né? Sim, é o que eu acho. Agora, pode ser que eu esteja errada. Eu espero que esteja errada, mas pode ser que, né? Eu acho que você não está errado.